Eu já vou começar o assunto de hoje, o assunto da nossa live, que é dons espirituais, certo? Dons espirituais, um dos temas mais complexos, mais mal entendidos, mais utilizados para manipulação no meio evangélico, um dos temas de maior controvérsia. Ó, tem gente aqui de Serra do Espírito Santo. Gente, Serra, amo Serra. Eu amo o Espírito Santo, de uma forma geral. Até o tema de hoje é dons do Espírito Santo, então não do Estado do Espírito Santo, mas da pessoa do Espírito Santo. Minha mão tá ok? Boa pergunta. Olha aqui, carrego em minhas mãos as marcas de Cristo. Tá cicatrizando, tô fazendo fisioterapia, recobrando os movimentos. E Deus no controle de todas as coisas. Estamos aqui tentando sobreviver com. E logo a mão que eu escrevo, que eu faço todo o trabalho, a mão direita. Mas Deus é bom em tudo. Vamos lá, gente. Vou entrar agora no tema da live. Então se segura, fivele seu cinto. Senta que lá vem a heresia. Brincadeira. Mas o assunto é realmente bem complexo e eu quero trazer embasamento bíblico. Vamos lá. O que mais me inquietou a vida inteira no assunto dons espirituais é que todas as vezes que eu ouço falar sobre dons espirituais, todas as aulas, todos os seminários, a maioria dos livros, a grande maioria dos livros que eu leio sobre o assunto, eles têm como base as experiências. Vamos lá, alguém quer explicar? O que é o dom de línguas? O dom de línguas é aquele dom que quando você chega e faz assim. Uma vez eu estava pregando e não sei onde, e aí eu falei em línguas assim, então o dom de línguas é isso. Então é o que, gente até que eu respeito muito, grandes eruditos, tem o hábito de trazer a ciência, vamos assim dizer, a filosofia por trás, todo o aparato teórico e explicar o que é o dom a partir de experiências. Só que na boa experiência, ela não fundamenta a doutrina. Nós não podemos fundamentar a doutrina porque uma vez você fez o jejum de Daniel e deu certo. Eu vou lhe dizer, Moisés uma vez deu 2 tapão com a vara, o cajado dele, numa rocha, deu certo e nem por isso estava certo. É a nossa lógica pragmática, empírica, de somente fundamentar doutrinas naquilo que dá certo. Nem tudo que dá certo está certo, ok? Então, muitas vezes a administração do dom, mas Deus falou, mas funcionou, a profecia se cumpriu, então é assim, não. Muitas vezes o milagre acontece, muitas vezes a igreja está cheia, muitas vezes o povo se alegra, como aconteceu em Meribá, quando Moisés rachou a rocha, descumprindo a ordem de Deus, que era apenas para conversar, e ele foi lá e bateu deliberadamente. Deus diz: Você não santificou o meu nome. Então todo o povo vai ficar no deserto, porque eu não posso introduzir esse povo na terra prometida. Nem tudo que dá certo está certo. Ok? Isso vale principalmente para as manifestações espirituais, para os milagres, para os dons do Espírito, para os carismas. Ok? Então, não vamos basear doutrina em experiência. Então você não vai ouvir uma experiência minha, você não vai ver nenhum dia que eu profetizei tal dia assim, que eu fiz e que eu vi um irmão falando em línguas que. Não. O objetivo aqui é fundamentar biblicamente. O que a Bíblia diz? Ainda que tenha dado certo em tal lugar, a misericórdia de Deus cobre os nossos erros. Ok? O fundamental é entender o que a Bíblia diz. Seja a Bíblia verdadeira, todo homem mentiroso. Essa é a nossa base de fé, esse é o nosso fundamento. Ok? Dons espirituais. Os textos básicos para entender dons espirituais, os principais textos que falam sobre esse assunto na Bíblia, a gente vai encontrar em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, Romanos capítulo 12 e Efésios capítulo 4. São textos por excelência onde há um tratamento diferenciado e aparece a palavra no grego, charismata. Charismata. Essa é a palavra. Carismata é o plural de carisma, de carisma. E aí vem o movimento carismático. E essa é a palavra utilizada para dons, que é normalmente utilizado no plural. Os dons do Espírito. Deus concedeu dons. Jesus, que desceu até a sepultura, até os lugares mais profundos, subiu e deu dons aos homens. Normalmente essa palavra, quando utilizada em um contexto doutrinário, é utilizada no plural, e o plural é charismata, no grego, ou charismata. Então Paulo usa predominantemente esse termo, que é o plural de carisma, que é uma derivação de charis.
E caris é graça. A palavra pela graça sois salvos é caris, do grego, que é um favor, um presente, algo que você não fez para merecer e recebeu. Essa é a ideia do caris, do carisma, do carismata. Ok? Um sentido básico sobre o que é dom espiritual. O dom espiritual é um poder de Deus para testemunhar, uma manifestação graciosa dele, vindo da sua soberania, concedida pelo Espírito Santo e não é por mérito humano, mas como uma expressão da graça divina em favor da comunidade. Isso é importantíssimo. O dom, ele é sempre em favor da comunidade. Ele serve para a edificação do corpo. Então, você vai ler lá em Romanos 12, verso 6. Uma pausa. Se você quiser anotar, eu vou citar muitos textos bíblicos. É bom que você tome nota deles, para você entender bem e confrontar depois. Se você quiser folheando sua Bíblia aí, você vai acompanhar. Mas eu vou citar texto bíblico, toda a live vai ser baseada nisso, tá bom? Para você entender direitinho o dom espiritual e nunca mais ser enganado sobre esse tema. Tô pressupondo que estão querendo te enganar, não. Mas é bom você ter essa base e eu tô construindo isso a partir da Bíblia. Romanos 12,6 vai dizer: tendo, porém, dons diferentes segundo a graça que nos foi dada. Há uma variedade de dons, as manifestações do Espírito são diversas e é importante que nós entendamos: os dons procedem da graça, não é do nosso mérito, não é do nosso talento, não é do nosso esforço, é da graça de Deus. Então, muita gente não vai falar em línguas, muita gente não vai profetizar, muita gente nunca vai curar ninguém. Entenda isso. Os dons, eles procedem da graça e da soberania de Deus para o propósito de Deus. Ok? E os dons, eles são repartidos no corpo. Nem todo mundo cura, nem todo mundo ressuscita morto, nem todo mundo manifesta milagre, nem todo mundo vai ter uma palavra de conhecimento, nem todo mundo vai revelar CPF. Que pode acontecer? Pode. Mas os dons, eles são distribuídos segundo a soberania de Deus. Os dons procedem da graça, não da capacidade natural, status social, maturidade espiritual do indivíduo, nada disso. E isso vai ficar claro para vocês. Primeira pergunta que a gente tem que enfrentar. Há uma divisão muito grande aqui no mundo protestante, principalmente, entre cessacionistas e continuistas. Para os cessacionistas, os dons, eles cessaram no período apostólico. Depois que os apóstolos sedimentaram a doutrina e aí veio a Bíblia escrita, fecharam o cânon bíblico, os dons cessaram, os dons perderam sentido. Para os continuistas, e eu sou um continuista, o maior expoente disso é o movimento pentecostal, mas também tem o movimento carismático, alguns movimentos que creem na continuidade dos dons, creem que os dons são para a igreja de hoje, que a igreja precisa e pode lançar mão desses dons, que as manifestações de milagres, que as profecias, que as línguas, as interpretações, as curas milagrosas, todas elas são para os dias de hoje. O maior exemplo do cessacionismo a gente vê de forma abundante, não quer dizer que todo é sensacionista, mas, de uma forma abundante, os nossos irmãos presbiterianos, o movimento reformado de uma forma geral, ele flerta com o cessacionismo. A maior parte deles, eu posso dizer assim, adota o cessacionismo como a ideia de o cânon bíblico é suficiente para a vida da igreja e, por isso, não há mais dons espirituais nos dias de hoje. Eles cessaram no período apostólico e depois que os dons, o livro foi fechado, que os textos da Bíblia foram concluídos, os dons perderam sentido. Eu tenho um problema muito sério com essa doutrina, porque o único versículo que eu vejo sendo utilizado, ou o que normalmente é utilizado, você vai encontrar lá um trecho de 1 Coríntios, capítulo 13, do 8 ao 12. E essa galera que se orgulha muito de ser a galera da Bíblia, a galera do exame das escrituras, do só a escritura, para mim patina feio na exegese desse texto. Por quê? O que eles citam? 1 Coríntios 13, do 8 a 12, vou usar aqui a versão da nova tradução linguagem de hoje, NTLH, que diz assim: o amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas ele acabará. Existe o conhecimento, ou a ciência, ela também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento
As nossas mensagens espirituais, as nossas profecias são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora eu sou adulto, parei de agir como criança. O que vemos agora é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado e imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente assim como sou conhecido por Deus. Primeiro problema é que eles consideram que esse texto, quando diz quando vier o que é perfeito, se refere ao cânon bíblico, a Bíblia do jeito que a gente tem. Quando fecharam os livros da Bíblia, veio o que é perfeito, a revelação perfeita de Deus. Consequentemente, os dons deixaram de ter necessidade, as línguas cessaram, as profecias cessaram, a palavra de conhecimento cessou. Esse é um entendimento mais excelente, mais oportuno dos nossos irmãos sensacionistas. Qual é o meu grande problema? Tenho dois problemas exegéticos aqui. É que, primeiro, entender o quando vier o que é perfeito faz você pressupor que Paulo estava escrevendo esse texto sabendo que aquilo viraria uma Bíblia. Paulo, Paulo naquele momento pensava, tem o Velho Testamento, vai vir um Novo Testamento aí. Gente, não tem qualquer requisito exegético, histórico, gramatical que faça Paulo pressupor que uma carta que ele estava enviando para uma igreja específica para tratar problemas dos romanos viraria uma Bíblia universal. Paulo não tinha essa noção. Paulo não tinha esse propósito ao escrever. Não tem como Paulo estar falando disso do cânon bíblico, porque era algo que não passava pela mente dos discípulos, dos escritores, dos apóstolos, dos evangelistas, das pessoas que escreviam. Eles escreviam uma carta para circular numa comunidade, para testemunhar de alguma coisa, para resolver um problema doutrinário. Esse é o caráter da literatura epistolar. Eu estou escrevendo uma carta para a igreja saber que a doutrina que eles estão seguindo é correta ou errada. Paulo não estava dizendo quando vier o que é perfeito, ou seja, quando isso aqui virar Bíblia, quando isso aqui virar um rolo bem grande, igual a Isaías, e juntar com o Novo Testamento com o Velho Testamento. Gente, isso aí é uma violência ao texto. E colocar uma intencionalidade no autor que eu digo categoricamente é impossível de pressupor. Paulo não tinha intenção alguma de estar escrevendo a Bíblia. Paulo estava resolvendo um problema doutrinário de uma comunidade. Então, pressupor que isso aqui, quando vier o que é perfeito, quer dizer a Bíblia, quer dizer que Paulo já estava vendo, Paulo é um visionário, eu já sei que daqui a 4 séculos isso aqui vai virar uma Bíblia linda, de capa preta, que a Tanásio vai escrever uma carta, meu irmão, e vai regular isso tudo aqui, vai ter Novo e Velho Testamento agora. Não, desculpa. Não. Além disso, tem outro problema ainda pior. É que, se eu digo que quando vier o que é perfeito é a Bíblia, eu digo que esse perfeito já veio. Esse perfeito já veio, porque eu já tenho a Bíblia na minha mão. E se eu tenho a Bíblia na minha mão, o restante do texto, versículos 11 e 12, já se cumpriram, porque o perfeito já veio. E aí Paulo vai dizer, quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Ele está dizendo, quando você tem um pensamento limitado, alguma coisa faz sentido. Então, os dons, eles são necessários enquanto o que é perfeito não veio. Enquanto eu ainda sou limitado em minha esfera de pensamento e de conhecimento do que é profundo. É isso que ele está dizendo. Porém, depois, isso aqui se torna dispensável. Agora, sou adulto, eu parei de agir como criança. Paulo está fazendo uma analogia. Quando você se torna maduro, você deixa as coisas da imaturidade. Aí, ele diz assim, o que vemos agora, Paulo estava falando, eu estou vendo agora como uma criança, com uma imagem imperfeita no espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Depois quando? Quando vier o que é perfeito. A pergunta é, se o que é perfeito é a Bíblia, eu tenho que entender que esse verso 12 já se cumpriu. Ou seja, eu já vejo a Deus face a face. E o conhecimento que era perfeito, que era imperfeito, Paulo diz, mas depois conhecerei perfeitamente assim como sou conhecido por Deus. Pergunta é, isso já se cumpriu? A igreja, nós, os cristãos, hoje, já conhecemos perfeitamente a Deus assim como somos conhecidos por Ele? Então não pode ser a Bíblia, esse perfeito. Quando vier o que é perfeito, ele fala claramente sobre a manifestação de Cristo a toda criatura. A manifestação glorificada de Cristo em seu retorno triunfante. É sobre isso que ele está falando.
Não é sobre o cânon bíblico. Isso é um problema exegético gravíssimo. Basear o encerramento dos dons nesse texto é trazer consequências da leitura do próprio texto que são incompatíveis com a intencionalidade do autor e com o próprio aspecto doutrinário que nós cremos hoje. Eu não creio que isso já se cumpriu, que nós já somos perfeitos e conhecemos a Deus como somos conhecidos. Então, cremos que os dons não cessaram e eu não encontro um fundamento bíblico para dizer que os dons cessaram. Não tem como você ser só a escritura, não tem como você ter a Bíblia como fonte autoritativa máxima e ser sensacionista, me perdoe. Porque o argumento sensacionista, não, eu sou sensacionista porque a Bíblia basta. Meu irmão, se a Bíblia basta, a Bíblia diz que os dons não cessaram. Que os dons continuam e permanecem. E não tem nenhum versículo bíblico que você possa rimar sobre a falência, sobre o encerramento, sobre a caducidade dos dons. E muitos até argumentam, e esse argumento é um pouco mais forte, sobre o que vem sendo chamado devanescentismo concêntrico. Nome engraçado. Que os dons eles tendem a ir desaparecendo. E esse texto talvez pode estar mais condizente com isso, à medida em que nós vamos tendo a manifestação da glória de Cristo e do seu mistério. Os lugares onde a doutrina se encontra plenamente estabelecida, é comum que os dons tendam a desaparecer. Por quê? Porque os dons do período apostólico, eles tinham o propósito de confirmar a doutrina de Cristo. Então, quanto mais a doutrina de Cristo vai se consubstanciando, vai se apresentando, vai se consolidando na sociedade, numa comunidade, os dons eles tendem a ir desaparecendo, menos curas, menos ressurreições. Onde é que a gente vê muita abundância de dons espirituais, tipo profecia manifesta de forma bem clara, sem nenhuma contestação, curas acontecendo em massa? Normalmente, as pessoas que mais veem isso são os missionários. Missionários que vão pregar a palavra em lugares onde ainda não tem a pregação da palavra. E esses dons eles acompanham para sedimentar e confirmar o caráter verdadeiro dessa mensagem. Era assim no livro de Atos. Quando os apóstolos saíam a pregar nos lugares, começar igrejas novas, os milagres aconteciam, aquilo sedimentava a consciência do povo de que era uma doutrina verdadeira. Então, é muito comum que em igrejas mais estruturadas, com o pessoal mais maduro, com o pessoal com mais graciosidade no entendimento e profundidade no entendimento das escrituras, os dons eles tendam a arrefecer. Não é porque o Espírito Santo está falando menos, não. É porque os dons eles têm uma utilidade de edificação da igreja. As igrejas mais edificadas, as igrejas que têm maior profusão, maior profundidade no conhecimento das escrituras, elas tendem sim a ter menor quantidade de dom, porque o dom ele serve a um objetivo, que é a edificação. Então esse argumento eu acho um argumento mais forte, mas ainda creio que os dons eles são para a igreja de hoje, de acordo com a soberania do Espírito Santo, com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua escolha, a escolha livre do Espírito Santo de manifestar quando ele quer, a quem quiser, da forma que quiser. Os dons eles têm uma origem trinitária, tanto do Pai, do Filho, como do Espírito Santo. E Paulo vai apresentar os dons dentro dessa estrutura. A gente vê lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do 4 a 6, ele diz assim: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, o Senhor Jesus. A gente vai ver isso em Efésios, capítulo 4, verso 10. Há diversidade de operações, mas o Deus, quem opera em todas as coisas, é o mesmo Deus. Então o Espírito, ele distribui os dons. Jesus Cristo, o Senhor, ele define o serviço dos dons, os ministérios. E Deus Pai, ele produz os efeitos dos dons. Isso é importante. Então os dons não pertencem ao indivíduo. Ninguém é dono do dom. O dom seria poder para testemunhar. Perfeito. A primeira definição que eu dei. Os dons são poder para testemunhar. É isso aí. Primeira definição que eu dei sobre isso. Quando receberem o Espírito Santo, recebereis poder para testemunhar. Está em Atos capítulo 1. Tá? Então, os dons eles não são de ninguém. Vou dizer para vocês também. Há uma discussão sobre quantos são os dons espirituais. Muitos acreditam que são 9 dons, que são os dons listados em 1 Coríntios capítulo 12. Sabedoria, ciência, fé, dom de curar, dom de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, línguas estranhas, interpretação de línguas estranhas. Seriam esses 9 dons. Porém, não me parece válido dizer que Paulo estava estancando essa lista ali. Paulo estava dando uma lista exaustiva, não me parece válido. Primeiro, porque no próprio Coríntios 12,
lá no verso 28, ele vai falar sobre as manifestações diversas dos dons. Ele vai dizer, a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos. Governo? Tem governo? Tem dom de governo? Paulo está dizendo, isso também é um dom. Variedade de línguas. Socorro, dom de socorrer. Paulo está dizendo, isso também é um dom. E ele não fala disso nos 9 primeiros que ele apresenta. Porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres, todos têm dom de curar, todos falam outras línguas, todos interpretam. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, Paulo está dizendo que nem todo mundo vai manifestar todos os dons, nem todo mundo vai manifestar um dom só. Os dons eles são espalhados pelo corpo e são diversos. São quase que incontáveis. A gente vai encontrar também uma outra lista de dons usando a mesma palavra carismata em Romanos capítulo 12. Paulo fala de diversos dons, inclusive dom de administração. É um dom espiritual. Pelo menos essa é a mesma palavra que ele usa lá em Romanos capítulo 12. Efésios capítulo 4, ele usa também a mesma palavra carismata para falar de dons ministeriais, apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Então, esses também são considerados dons espirituais. Então, não acredito. E não era a tônica grega ali da língua e para onde Paulo estava escrevendo também para os coríntios, falar de forma exaustiva. Parece que Paulo está exemplificando os dons. E mais adiante isso fica claro quando ele cita outros dons que ele não havia citado anteriormente. Qual é a natureza dos dons? São manifestações e não títulos, tá bom? Nem todo mundo que foi usado em profecia é profeta, tá bom? Nem todo mundo que foi usado um dom de cura é curandeiro nem médico espiritual. Os dons eles não funcionam dessa forma. Eles são manifestações. A gente vai ver isso em 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ela é uma manifestação que é concedida visando um fim proveitoso, para aquilo que for útil. Ou seja, os dons são manifestamente funcionais do Espírito, manifestações que o Espírito usa para expressar sua graça, para expressar o seu caráter, para expressar um presente para a igreja. Eles não são cargos, eles não são patentes espirituais, eles não são sinais de superioridade. Eles são dinâmicos e não estáticos. Você pode ser usado uma vez e depois não ser usado de novo. Você pode ser usado com frequência, pode ser usado com menos frequência. De acordo com a natureza, com a graça, com o propósito e soberania do Espírito Santo. Paulo não trata os dons como marcas identitárias do cristão. Não é todo cristão tem que ter um dom. Não, não necessariamente. A marca identitária do cristão é o fruto do Espírito. Se você tem o fruto do Espírito, você demonstra ter o Espírito. Mas os dons, eles são expressões ocasionais do agir do Espírito. Ele pode se manifestar, não é necessário que tenha todo culto, não é necessário que tenha toda hora. É quando Deus quer, é quando há um propósito na edificação coletiva e no agir de Deus. Ele tem uma finalidade essencial, que é a edificação do corpo. 1 Coríntios 12, 12 ao 27, você vai ver a edificação do corpo e a alegoria que Paulo faz com os membros do corpo, com o braço, com o pé, com o olho. Então, o objetivo ali é que todos sejam confirmados através da edificação. 1 Coríntios 14, 12, ele vai dizer assim, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai progredir neles para a edificação da igreja. A gente vai ver em Romanos 1, 11, ele dizendo assim, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Paulo está dizendo, eu quero repartir um dom, não para que vocês me admirem, não para confirmar o meu ministério, mas para confirmar vocês no conhecimento e na graça de Deus. O dom, ele é sempre dado a mim, mas para você. O dom, ele é dado para mim, com o objetivo de atingir você, com o objetivo de edificar você e trazer edificação para a igreja. Trazer uma graça coletiva que não se encerra em mim. Esse é o objetivo do dom. O dom serve para isso, para o outro. Um dom que não edifica a comunidade perde o sentido teológico. Tanto é que Paulo vai dizer que o dom de línguas, ele edifica apenas quem fala em línguas. E por isso ele vai dizer, quando você fala em línguas, se não tiver um intérprete, se não for acompanhado de uma profecia que traga um conteúdo cabal, que traga um conteúdo conhecido para todo o povo, você fala baixinho, só você e Deus. Fala quietinho, porque só você está sendo edificado. O dom no culto, na comunidade,
Ele tem que edificar a comunidade. Se só edifica você, você fala quieto. Só você e Deus. Não precisa falar alto. Essa é a orientação de Paulo acerca do dom de línguas. Você fala alto se tiver alguém que interprete. Se tiver acompanhamento de uma profecia. Essa sim edifica a todos. Os dons eles têm relação íntima com o amor. O amor, ele é a moldura do dom. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 a 3, ainda que eu fale língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, serei nada, metal que sou, sino que retine. O amor é o ágape, a palavra agapau ou ágape em grego, ele não é um dom. O amor não existe o dom do amor. O amor é um caminho. O livro de 1 Coríntios capítulo 12 termina falando assim, apresentarei agora um caminho. O amor é o caminho. É a tônica diária do cristão, ele não é um dom. Ela é uma tônica do cristão. É o critério regulador de todos os dons. Sem amor, nenhum dom presta. Para Paulo, o amor não é opcional. O amor é o eixo interpretativo dos dons. Todos os dons eles têm que estar regados e emoldurados pelo amor. O dom ele tem caráter cristológico, certo? Em Efésios capítulo 4, versos 7 a 13, ele vai dizer: a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida do dom de Cristo. Ou seja, os dons, eles participam da obra contínua de Cristo. Eles visam conduzir a igreja à maturidade, à unidade da fé, à plenitude de Cristo. Os dons, eles não apontam para um ungido, mas para Cristo como cabeça do corpo. Os dons, eles não promovem o profeta. Os dons, eles promovem Cristo. Os dons, eles identificam que Cristo continua sendo o cabeça da igreja. Sempre. Então, uma síntese teológica que a gente pode apresentar, já estou caminhando para o final, é, para Paulo, as manifestações, os dons, eles são manifestações soberanas da graça de Deus. São distribuídos pelo Espírito Santo com origem trinitária. Pai, Filho e Espírito Santo cooperam nessa administração. Ele tem finalidade sempre comunitária, coletiva. Ele tem um critério ético, que é o amor. O dom ele não pode ser administrado por raiva, por ódio, por disputa, por rancor, por vontade de prevalecimento, por favorecimento próprio. Ele é sempre em amor ao outro, edificação ao outro, pensando no outro, sempre. Ah, mas eu vou ver pelo outro? Vai, porque os dons eles são distribuídos para a igreja e alguém vai administrar o dom para você. Se o amor for a tônica total, você vai administrar sempre o outro. O outro vai administrar para você em algum momento, o dom vai lhe pegar. Mas a lógica ela é coletiva. Ela é de pensamento em alteridade. Ele funde, ele rescinde o egoísmo. Então, eles são sempre destinados à edificação do corpo de Cristo, à maturidade da igreja, jamais à exaltação individual. O que eu tenho contra, algumas vezes, algumas manifestações dos dons no movimento pentecostal, minha crítica vai a isso, a espetacularização do dom. É mostrar que eu sou mais santo do que o outro, era o grande problema da igreja de Corinto. Paulo criticava isso. Vocês são carnais, até na hora de ser espirituais. Vocês usam o dom para provar que é mais espiritual que o outro. Vocês disputam até quem profetiza mais, quem profetiza primeiro que o outro. Vocês não conseguem esperar uns pelos outros, nem para comer, nem para profetizar. É curioso como Paulo pega Coríntios 11, onde ele termina falando da Santa Ceia, e diz assim, vocês se reúnem para pior e não para melhor, vocês se reúnem para comer e partir o pão, cada um come sua própria ceia. E depois ele fala dos dons, onde todo mundo também profetizava e falava em línguas e queria mostrar que eram mais espirituais uns que os outros. Por causa da manifestação milagrosa. E Paulo está dizendo, isso não é sinal de maturidade. O Espírito Santo é dado segundo a misericórdia de Deus, até mesmo para o imaturo. Acredite. Tem algumas observações pastorais, são bem importantes, e eu queria usar uma teoria para a gente arrematar, que é uma correspondência que eu faço com o direito processual civil. Todo mundo deve saber, eu sou, além de pastor, de teólogo, eu sou advogado. E na advocacia, a minha especialidade é processo civil. Tá? Eu sou um processualista. A disciplina que eu ensinei a vida toda na faculdade foi direito processual civil. E no direito processual, existe uma teoria que a gente chama... O direito processual ensina basicamente como desenrola um processo judicial. A grosso modo é isso aí. O que é uma citação, o que é uma petição inicial, para que precisa de um processo, o que o juiz faz, o que o advogado faz, as partes, autor, réu. Basicamente eu ensino isso
de uma forma bem ampla. No direito processual, a gente tem uma teoria chamada condições da ação. O que é condição da ação? Condição da ação são alguns requisitos que você precisa preencher para que seu processo seja analisado em um âmbito judicial. Quando eu vou levar para um juiz, quando eu quero que o juiz resolva a minha causa, eu preciso preencher as condições da ação. Quais são as condições da ação? Há uma teoria bem clássica de um jurista estrangeiro chamado Liebman. E o Liebman fez uma teoria clássica. Ela foi até revisada, mas eu vou ficar com a clássica que ela é mais importante pra gente. Que para você entrar com um processo, para o juiz analisar o seu pedido num processo judicial, você precisa preencher 3 requisitos. Os requisitos são, em primeiro lugar, você precisa ter legitimidade. Você tem que pedir um direito que é seu. Você não pode pedir direito do outro. Você não pode ajuizar uma ação dizendo, ó, fulano deve 500 mil reais para cicrano. O juiz vai perguntar assim, você é peru de quem aí? Se saia, não se meta não. Se cicrano não tá pedindo nada, por que você vai pedir? Então, não se mete. Você só pode se meter quando você tem legitimidade. É o primeiro critério para o seu processo ser analisado. Condição da ação, legitimidade. A segunda é interesse de agir. Você tem que provar que você não conseguiu o que você está pedindo ao juiz de outra forma. Você tem que provar primeiro que o cara está negando o seu pedido. Vamos lá, a dívida já está vencida? Ele se negou a pagar? Você tem que provar isso. Se não, o juiz vai dizer, ah, então não enche meu saco, meu velho. Você quer que eu resolva um problema? Eu preciso que exista um problema. Que você não consiga isso de outra forma. Você já pediu administrativamente? Se você já fez o pedido e foi negado, tudo bem. Eu posso decidir. Mas se não, a Caixa não negou seu benefício, não teve nada. O plano de saúde não negou a cobertura. Então você não tem condição de ação. Você não tem interesse para estar aqui. E o que a gente chama de possibilidade jurídica do pedido. Isso está na teoria clássica. Possibilidade jurídica do pedido é, seu pedido, ele tem algum fundamento na lei, no ordenamento jurídico, ele é proibido. Desculpa, não dá pra você entrar com a ação pedindo um terreno na lua. Não tem lei que te dê esse direito. Não tem um fundamento jurídico que valide seu pedido. Então, legitimidade, interesse jurídico, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Por que eu tô falando isso? Porque o dom espiritual ele funciona nessa mesma lógica. Ele precisa preencher esses 3 requisitos e eu adapto isso para a Bíblia e para a teologia. O primeiro requisito que um dom tem que ter é a legitimidade ao contrário. Se no direito a gente precisa dizer que eu sou dono do direito, que eu tenho interesse jurídico direto e é para mim que eu estou pedindo, no dom espiritual tem que ser ao contrário. Eu tenho que provar que o dom é para o outro. Um dom só é um dom válido quando ele não é para a minha autopromoção. E aí eu cito de novo o texto de Romanos 1. Eu almejo estar com vocês para comunicar algum dom espiritual para a vossa confirmação. O dom ele é sempre para a confirmação do outro. O dom ele é sempre para a espiritualidade do outro. O dom ele é sempre para a edificação da coletividade, não para a sua. Um dom que você apresenta ao pastor. Pastor, eu tive uma profecia que eu vou ser pastor. E aí você espera que o pastor adapte e cumpra aquela profecia na mesma hora? Desculpa, o seu dom ele não tem legitimidade. Peça para Deus revelar para outra pessoa. Que é assim que o dom ele opera no meio da igreja. Ele é um dom espiritual dado a mim, mas para a confirmação do outro. Deus me revelou que hoje quem prega sou eu. Deus me revelou que só quem vai fazer solo no grupo de louvor sou eu. Desculpa, esses dons eles não têm legitimidade, porque você está usando o dom para autopromoção. O dom ele é para a edificação da coletividade e não para o uso próprio. Legitimidade, primeiro requisito. Segundo é interesse de agir. Esse dom é mesmo necessário? Sabe aqueles dons? Deus me revelou que tem um anjo aqui agora. Sim, o que mais? Não, só isso. Só o anjo mesmo. Pô, não precisa. Salmo 37 já me diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus me revelou que Jesus vai voltar. Irmãos, esse dom precisa? Já a Bíblia já diz isso. O dom, ele é para revelar aquilo que ainda não temos conhecimento. 1 Coríntios 13 diz que quando nós já temos a visão completa, os dons cessam. Até a fé cessa. Quando vemos como somos conhecidos, quando podemos contemplar perfeitamente uma realidade, os dons eles não têm utilidade. Então, o dom ele só é útil naquilo que eu não consigo alcançar pela minha ciência. Ele é uma revelação de um mistério. Ele é um poder sobrenatural e uma ação da soberania e da graça de Deus. Se eu já sei, se eu já vi, o dom é dispensável, não tem interesse na manifestação desse dom.
Então parem de banalizar os dons espirituais, parem de banalizar as profecias, parem de banalizar a palavra de conhecimento. Deus me revelou seu CPF. Pra que banana? O Serasa já revelou antes. Não precisa disso. Um dom que não tem utilidade instrumental. 1 Coríntios 12:7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Útil. Se o dom não é útil, pra que eu vou revelar o CPF de alguém? Pra mostrar o quanto ele tá devendo nas Casas Bahia? Tá entendendo? O dom ele tem que ter utilidade. E tem que ser de uma forma que eu não tenha como acessá-lo de outra forma. Ele é útil. Ele é para um proveito do corpo. E por último, que a gente chama no direito de possibilidade jurídica do pedido, aqui eu chamo de possibilidade bíblica do pedido. O dom ele não pode ser contrário às escrituras. O dom ele não pode tentar se sobrepor às escrituras. O dom ele não pode ser contrário àquilo que Deus já falou por meio da sua palavra. A palavra é soberana sobre os dons. A palavra ela está acima dos dons. Um dom que contraria a Bíblia manifestamente é um dom falso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo vai terminar falando, olha, não desprezem as profecias, não apaguem o espírito, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. A gente usa esse texto para tudo, né? Mas na verdade é para profecia. Examine a profecia, retenha o que for bom, se abstenha da aparência do mal. Isso aí está falando tudo sobre profecia. É sobre profecia esse dom. Examine as profecias. Tire dela a parte que é da cabeça do profeta, que é emocionalismo. Tire disso e se abstenha de tudo que for aparentemente mal, tudo que for contrário às escrituras. Você se abstém disso. Você tira. Se o dom é contrário às escrituras, você já nem examina. Se o dom está ordenando uma coisa que as escrituras já ordenaram em sentido contrário, esse dom, eu lhe afirmo, categoricamente é um dom falso, é um dom inventado. Ele não serve para a igreja. Por fim, vou fazer só um quadro comparativo aqui com vocês dos três trechos que falam sobre dons espirituais. Em Romanos 12, do 3 ao 8, nós temos uma lista de dons. Ela é a lista que envolve profecia, diaconia ou serviço, ensino, exortação, contribuição, dom de contribuição. Esse é o dom que ninguém pede para ter. Gente, Deus me dá o dom de cura, me dá o dom de me dá profecia, me dá línguas. Vai contribuir, precisa não, Deus. Dom de liderar, dom de misericórdia, dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé e dons de curas. É uma lista que Paulo dá em Romanos 12, 3. E alguns desses dons ele repete em Coríntios, para você ver que ele não estava exaurindo os dons, ele estava mostrando manifestações. E aí a ênfase teológica dessa lista aí é a sobriedade e diversidade e humildade teológica. A finalidade principal é o serviço mútuo e vida comunitária saudável. O problema pastoral que ele enfrenta em Romanos capítulo 12 é a tendência à autovalorização e orgulho. Paulo quer combater isso. Por isso ele salienta a misericórdia com o outro, ele salienta a contribuição, ele salienta até a liderança, mas de forma sadia, ele salienta o serviço, a diaconia. Os dons eles são muito ligados a esse tipo de postura, a esse tipo de atuação. Em Coríntios capítulo 12 e Coríntios capítulo 14, Paulo dá uma outra lista de dons. Alguém fez uma pergunta aqui. O meu senso de humor, entendi. Poxa vida, me ajudem, viu? O problema é saber o que a palavra diz, poucos sabem. Por isso, eu recomendo, acompanhe uma série chamada Você Entendeu Errado. E, posteriormente, vamos lançar algum materialzinho aqui de interpretação bíblica também, para a galera saber o que a Bíblia diz. Se ligue, viu? Próximos dias aí a gente vai lançar uma novidade aqui no Instagram e no YouTube também. Vai ser bem legal, eu prometo, estou fazendo com muito carinho. A lista que Paulo dá em Coríntios 14, e os dons que ele vai tratar também, ou em Coríntios 12, ele vai tratar também em Coríntios 14, ele vai falar de palavra, sabedoria, ciência, fé, cura, maravilhas ou milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas estranhas, interpretação de línguas. Pronto. Esses dons, ele vai trazer dessa forma com um objetivo. Ele tem ali uma finalidade e a ênfase teológica dele é a unidade na diversidade e a regulação do uso dos dons. Ele quer regular, porque o dom está desordenado na igreja de Corinto.
O pessoal está usando de forma desordenada e em disputa. Eles estão disputando dons. O objetivo, a finalidade principal é a edificação da igreja e a ordem no culto. O problema pastoral que ele enfrenta é a espiritualidade elitista, excludente e a desordem do culto. O culto está uma bagunça, eles estão usando os dons para se mostrar um mais espiritual do que o outro. Paulo está querendo regular isso e mostra uma outra visão sobre os dons. E por fim, em Efésios capítulo 4, dos versos 7 a 11, perdão, Paulo vai falar sobre os dons ministeriais. Paulo vai falar de apóstolos, o dom de apostolado, profeta, evangelista, pastores e mestres. Muita gente entende que pastor e mestre é a mesma coisa, outros entendem que está falando de pastor e de mestre, tá bom? Ó, aqui, para finalizar, a ênfase teológica dos dons em Efésios capítulo 4, é maturidade e crescimento do corpo, tá? Paulo está dizendo que Deus deu à igreja os apóstolos, os profetas, os pastores, os mestres, os evangelistas. Ou seja, a igreja não é do pastor, o pastor é da igreja. O pastor é propriedade da igreja, não é a igreja é propriedade do pastor. Jesus deu o pastor à igreja e não deu a igreja ao pastor. Ok, vamos entender isso. E são homens dons, homens com dons que Deus capacita e entrega para a edificação da igreja. A finalidade principal é a formação, a estabilidade e a unidade da fé no coletivo, no povo. O problema pastoral que ele enfrenta ali é a imaturidade doutrinária e a fragmentação teológica e da comunhão entre o povo. Então, assim eu finalizo esse assunto, um assunto denso, um assunto complexo, mas tentando trazer fundamento bíblico para a aplicação dos dons espirituais, tentando trazer edificação, tentando fazer com que esse dom que normalmente é explicado com base na experiência, com base no... Vai precisar, já está terminando, fique tranquilo. Com base no... foi assim que eu vi, foi assim que aconteceu, Deus falou desse jeito, então funciona, então é assim. Não. É assim do jeito que a Bíblia ordena. Mas funcionou. Funcionou porque Deus é misericordioso, nem por isso ele estava feliz. Moisés batendo na rocha, funcionou, nem por isso Deus estava feliz. Sexta-feira que vem vai ter live de novo. Eu espero vocês aqui. Espero que seja mais uma vez muito edificante. Um beijo porque vocês são top e o resto é sutiã. Até mais.